Bom dia a todos. Tá nesse vídeo de crescimento e decaimento exponencial. Problemas contextualizados de crescimento e decaimento exponencial. O que é um problema contextualizado? Seria um problema com textão bem grandão, como os do Enem, né, onde na metade do texto você já esqueceu do começo. Até certo ponto mas não é bem isso não, né? Contextualizado quer dizer que você vai colocar o seu problema matemático dentro de uma aplicação. Você vai colocar ele dentro de algo no mundo real. Não só a conta matemática, ok? Então, vamos começar com um resumão aqui da teoria. Então, vamos ver duas situações. Função exponencial, crescente e decrescente. Função exponencial eu posso escrever dessa forma aqui. É uma função que eu escrevo y, é uma constante c vezes a elevado a x, onde o a é a base de uma potência, também é uma constante. Certo? A primeira situação é quando esse a for maior que 1. A função é crescente, o gráfico tem essa cara aqui, certo? Esse gráfico de baixo é o de y a elevado a x, sem multiplicar pelo c aqui, certo? Então, quando x for 0 e y é 1, ele passa no ponto 0 e 1. O que acontece se eu multiplicar pelo constante c? Você estica o gráfico apenas, né? Certo? Para cima se ela for positiva e para baixo se for negativo. Então o gráfico de y, c a elevado a x, passa pelo ponto 0 e c. Quando x for 0, a elevado a 0 dá 1, 1 vezes c, passa pelo ponto 0, c. Então, esse aqui é o gráfico da minha função, c a elevado a x, certo? Então, o gráfico tem essa cara quando o a for maior que 1, crescente. Isso quer dizer que quando o x cresce, o y cresce. Fazendo o valor de x crescer, observe que o valor de y também cresce, né? Função crescente. Exemplos dessa função crescente: 3 vezes 2 elevado a x, onde o c é 3 e o a é 2. 5 vezes 3 elevado a 2x. Está escrito dessa forma? Tá, não, mas se você olhar para cá, eu posso escrever o 3 elevado a 2x como 3 ao quadrado elevado a x. Pronto, está escrito dessa forma aqui, onde o c é 5 e o a é 3 ao quadrado. 9, maior que 1. Então, crescente. y2 é elevado a 2x. Elevado a 2x você pode escrever como e elevado ao quadrado elevado a x. Elevado ao quadrado é quase 9, né? Já que o e é quase 3, né? Então, o a é ao quadrado, né? Maior que 1. E o c é 2. Às vezes, a variável no eixo horizontal, independente, não é o x, é um tempo. Na maioria dos problemas, na verdade, né? A variável é um tempo. Isso aqui, por exemplo, podia ser, o número de bactérias no eixo vertical que existe numa amostra no tempo t. Certo? Observe que eu posso escrever essa equação dessa forma aqui, de maneira que e elevado a 0,2, se você fizer na calculadora, dá maior que 1. Ou seja, é o a, maior que 1. Então é crescente. Certo? Essa parte negativa aqui não tem, né? Seria só daqui para frente, né? Já que o tempo começa a contar a partir do zero, né? Certo? O 100 aqui seria o que a gente chama de valor inicial, certo? Quando o tempo é zero, é elevado a zero dá 1, 1 vezes 100, 100. Ou seja, é o número de bactérias que você tem no tempo zero, quando você começa a marcar seu tempo. A outra situação da função exponencial é a decrescente. Decrescente, vamos para cá. Decrescente, ainda escrevendo ca elevado a x, mas agora o a base da potência, é um número entre 0 e 1. Certo? A função agora vai ter essa cara aqui, certo? Decrescente, isso quer dizer que o x aumenta, você aumenta o valor de x, e o y faz a diminuir. X cresce e y diminui. Então, duas situações. A primeira é a crescente, com a maior que 1, e a segunda é decrescente com a menor que 1. Então, funções decrescentes, vamos ver aqui, exponenciais decrescentes. 2 vezes 3 elevado a menos x. Mas você pode até dizer, mas não está com essa cara aqui não, certo? É só você escrever o 3 a menos x como 1 sobre 3 elevado a x. E lembrar que 1 sobre 3 elevado a x é 1/3 elevado a x. Pronto, agora está com essa aparência aqui. O c é 2 e o a é 1/3. 1/3, menor que 1. Então, decrescente. Y 5 vezes e elevado a menos 2x. Você pode escrever como 5 vezes e elevado a menos 2x, você pode escrever assim, né? Colocar a potência no denominador, contanto que eu lembre de trocar o sinal do expoente. Negativo fica positivo, que é o 2x. E 1 sobre e elevado a 2x pode escrever assim, 1 sobre e ao quadrado elevado a x. Pronto. Aqui o c seria o 5 e o a 1 sobre e ao quadrado, que é menor que 1, já que o e é quase 3, né? Fica quase um número, né? Certo? Menor que 1. Função decrescente. 3 elevado a menos x é 3 vezes 1 sobre e. Pronto. O c seria o 3 e o a
1 sobre E, quase 1 sobre 3, então menor que 1, decrescente. Então todas as funções decrescentes, quando A é menor que 1, tem essa cara aqui, ó, certo? Isso aqui é A elevado a x, com A menor que 1. Quando eu multiplico pelo C, simplesmente eu estico a função para cima. Ó. Em vez de passar no ponto 0 e 1, que é A elevado a x, passa no ponto 0 e C. Certo? A y, C, A elevado a x. Certo? E às vezes, pronto, você tem uma aplicação no mundo real, né? Na maioria das vezes, a variável independente, que está no eixo horizontal, é o tempo. Ó. Por exemplo, essa função aqui, ó. Observe que aqui, certo? Observe que aqui, ó, o preço de um carro em função do tempo, 50.000 vezes 0,84 elevado a t. É a função com essa cara aqui, ó. Certo? A variável independente é o tempo, no lugar do x. Certo? Tempo. E a variável dependente é o preço do carro, no lugar do y. Decrescente, ó, porque o A, quem é o A? 0,84, menor que 1. Então cai com o tempo. Se fizer o gráfico, fica assim, ó. Esse pedaço aqui não tem, porque você começa a contar o tempo a partir do zero. No tempo zero, coloca um zero aqui. Esse número elevado a zero dá 1 vezes 50.000. É o preço do carro no instante que você comprou. O valor dele, o valor do carro novo, R$50.000. Certo? Aí o tempo vai passando, ó, o preço vai caindo. Ó. Certo? Depois que você compra o carro, né? Certo? Ele vai se desvalorizando, certo? Então, isso aqui é a função exponencial decrescente, porque o A, esse número 0,84, é menor que 1, ok? E os 50.000 é o valor inicial, é o valor do carro no tempo zero, que o tempo zero é quando eu compro o carro, ok? Vamos ver aqui, ó, a maioria das funções exponenciais, opa, tá perdendo foco. Você vai ver, ó, dos problemas de funções exponenciais, você vai ver questão... no enredo, por exemplo, pode ser o preço de um produto à vista, que cresce exponencialmente, o número de bactérias numa amostra, uma população inicial de animais numa região, pode crescer ou decrescer exponencialmente. Olha, vamos ver aqui esse exemplo. O valor inicial de uma certa população pode ser o número de bactérias numa amostra, o número de pessoas numa cidade, no tempo zero, V0, 10.000. Certo? Cresce. Esse valor inicial cresce com a taxa de 10% ao mês, certo? 10% ao mês. Vamos ver como esse crescimento aqui. No mês zero, o valor daquela população era 10.000, era o valor inicial, certo? No mês 1, um mês depois, era 10.000 mais a taxa, os 10%. O valor que você tinha no começo, certo? Mais 10%. O dinheiro que você pediu emprestado, a juro composto. Aí cresceu 10%, 10% é 10 sobre 100, a taxa é 0,1. Certo? 0,1. Aí você pode escrever assim, 10.000, colocar o 10.000 em evidência, aparece aqui, 1 mais R, onde o R é a taxa. 10%, 10 sobre 100, 0,1. No segundo mês, o valor do mês anterior, que é o mês 1, ó, do mês anterior, mais a taxa vezes o valor desse mês anterior. Certo? No segundo mês, você vai ter o valor do mês anterior, que é o mês 1, que é isso aqui, ó, mais a taxa, o R, vezes esse valor do mês anterior. Se você ajeitar isso aqui, né, você vai ficar com a fórmula assim, ó. Valor inicial, que é 10.000, 1 mais a taxa ao quadrado, ok? Se você continuar isso aqui, fizer no enésimo mês, mês N, você vai ver que a fórmula fica com essa cara aqui, ó. 10.000, 1 mais a taxa elevada ao tempo, o número do mês. N1, mês 1, N2, mês 2, certo? Ou seja, essas fórmulas, o valor no tempo qualquer... Você pode ter valor no tempo qualquer, com o valor inicial, ou seja, os 10.000, 1 mais a taxa elevada ao tempo. O N aqui seria o tempo, né? N1 mês 1, N2 mês 2, certo? Então essa fórmula aqui aparece para crescimento e decaimento exponencial, certo? Quando dá um crescimento, como exemplo, é o preço de um produto, que eu vou comprar prazo, a prestação, em juro composto. O V0 seria o valor à vista, os 10.000, né, que eu pagaria. O R é a taxa, é a taxa de juros. R positivo, né? Certo? Se for, digamos, uma população de animais que está diminuindo exponencialmente, em vez de crescer, certo? O R seria negativo. Diminui uma taxa de 10%, você botaria um R negativo, ok? Então essa formulazinha aqui não é aplicada só em juro composto. É todo crescimento ou decaimento exponencial, onde o V0 é o valor que você tem quando o tempo é zero. Quando você começa a fazer as medidas, no tempo inicial. Bom, pessoal, a gente acabou de ver que eu posso representar um crescimento exponencial com essa fórmula aqui, né? Onde o R seria a taxa de crescimento, certo? Como se trata de um crescimento, o R seria positivo.
Por exemplo, se a sua taxa de crescimento for de 10%, você vai pegar o R, 10 sobre 100, 0,1. Se a taxa for de 2%, o R não é 2, é 2 sobre 100, 0,02. Ok? Então, observe que essa fórmula aqui tem essa mesma cara aqui da função exponencial. Ó, certo? Onde o A é a base da potência, ó, a base seria 1 mais R, a base da minha potência. Se for crescimento, o R é positivo. Se o R for positivo, 1 mais R, que é o A, é maior que 1. O A sendo maior que 1, se trata de uma função crescente, certo? Ou seja, a variável independente cresce, a dependente, que está no eixo vertical, cresce também, certo? Então, R positivo, taxa de crescimento positiva, a base fica maior que 1. Então, função exponencial com a base maior que 1 é crescente, né? Tem essa cara aqui, né? Certo? O V0 é o valor do tempo zero. Coloca o tempo zero aqui. 1 mais R elevado a zero dá 1, 1 vezes V0. Certo? Observe que aqui está tracejado de zero para trás, do tempo zero para trás, porque não existe a função do tempo zero para trás, né? Eu começo a contar o tempo a partir do zero para frente. Então, a função só existe aqui do zero para frente, a linha cheia aqui, né? Ok? Pronto. A outra situação, ainda a função com essa cara aqui, né? Mas agora decrescente, é quando você tem esse R aqui, ó, negativo. Menor que 1 não, negativo. Taxa de crescimento negativa, certo? População de uma cidade que diminui 2% ao ano, você vai pegar o R 0,02, menos 0,02, negativo, certo? Mas se o R é negativo, 1 mais R fica menor que 1, não é não? Certo? Mas 1 mais R é a base da exponencial. Certo? Se essa base for menor que 1, então a função é decrescente, ó, tem essa cara aqui, ó. O tempo aumenta, e a variável dependente diminui, que é o V. Ó. Cai com V. T aumenta e V diminui. Ok? Certo? Então, a mesma forma, se trata de um crescimento, o R é positivo. A base da função exponencial é maior que 1. Função crescente. Se o R é negativo, se trata de um decrescimento. A base da função exponencial fica menor que 1. Certo? Função decrescente, com essa cara aqui. Vamos ver dois exemplos aqui, rápidos, né? Antes de a gente ver os exercícios. Um exemplo da função crescente. Você tem a população de rã de um lago é 10 mil, tempo inicial, tempo zero. E aqui botei decresce, cresce. O exemplo agora do R positivo. Cresce a taxa de 5% ao ano. Certo? 5% você vai escrever, como eu falei aqui, né? É 5 sobre 100, é 0,05. Então, aplicando a fórmula, certo? V é a população de rãs no tempo T. V0 no tempo inicial. É 100, é 1000. Então você coloca 1000 aqui, né? 1000, ó, certo? 1 mais a taxa positiva, porque a população de rãs está crescendo. 1 mais 0,05 é elevado a T. 1 mais 0,05 é 1,05, pronto, certo? Essa fórmula aqui está com essa cara aqui, né? Mesma cara, né? O valor inicial da população é 1000, e a taxa e a base da potência é maior que 1, crescente. Então o gráfico ficaria assim, ó. Tempo passa, a população de rãs aumenta. E no tempo zero, a população de rãs é 1000, que seria o valor de C aqui, ó. É do C, né? Correto? Agora um exemplo de função exponencial decrescente. A população de uma cidade, em 2016, é P0, 35 mil pessoas. E decresce a uma taxa de 2,4% ao ano. Certo? Então, ao usar a fórmula, qual é o valor de R? Agora, como a população diminui, decresce, você vai botar o R 2,4 sobre 100, né? Pegando o negativo. Pegando o valor negativo, não coloquei aqui não, mas o R é negativo. Taxa 2,4 dividido por 100. Certo? Então, você vai usar o R na fórmula negativa. 1 menos 0,024 elevado a T. O valor inicial, V0, é a população inicial da cidade, 35 mil. A fórmula fica assim, ó. Observe que essa fórmula aqui tem essa cara aqui, ó. Onde o A é menor que 1. Decrescente. Ó. O A é 0,976. Então, decresce com o tempo. O tempo passa, a população cai com o tempo. População no tempo inicial, no tempo zero, 35 mil. É o ponto do gráfico do eixo vertical. Certo? Outra coisa importantíssima a se lembrar para finalizar essa revisão é que você, se tiver uma função exponencial do tipo CA elevado a x, certo? Você sempre pode escrever como uma base o número de Euler, o E. C é elevado a kx, onde você vai ter que descobrir esse kzinho aqui, certo? Você vai ter que descobrir esse k. Se a variável independente for o tempo, aqui minha função exponencial, CA elevado a t. Posso escrever essa base A como uma base E elevado a kt, onde basta que você descubra qual é o k adequado, certo? Vamos ver o caso aqui da nossa função crescente, a população de sapos, um lago. Ó,
1.05t eu quero escrever como uma potência com a base E elevado a kt. Onde o meu objetivo agora é descobrir quem é o K, para que eu possa escrever dessa forma, certo? Então, você iguala aqui 1.05 elevado a kt, vai descobrir quem é o valor de K. E elevado a kt, pode escrever assim, né? E elevado a K elevado a T. Aqui você multiplica o K por T, dá isso aqui, né? Certo? Observe como as duas potências estão elevadas a T. Isso quer dizer que 1.05 é igual a elevado a K. Já que o expoente aqui é o mesmo, é T e T, ó. Certo? Se isso acontece, o expoente é o mesmo, é porque essa base é a mesma. 1.05 é igual a essa base aqui, elevado a K. Aí você vai usar a definição de logaritmo, né? Então, o que é o valor de K? Definição de logaritmo. O K é o expoente, então ele é o logaritmo. Logaritmo neperiano, ou seja, na base E, do logaritmando, 1.05. O logaritmando é o resultado da potência, 1.05, né? Certo? E a base, fica subentendido que tem um Ezinho aqui escondido, né? Certo? Se você fizer isso aqui, essa contazinha, numa calculadora gráfica, log n 1.05 vai descobrir que dá maior que zero. Certo? Já que o log de 1 é zero. Log de 1 para frente é maior que zero. Ou seja, o K é positivo. O K é um número positivo. Certo? Ou seja, eu posso escrever a minha função exponencial numa base qualquer, eu posso passar para a base E. Basta que eu descubra o K. E se ela for crescente, o K vai dar um número positivo. Se eu tiver essa cara aqui, o tempo aumenta e a variável dependente cresce também, o K que eu vou achar é um número positivo. Certo? Se for decrescente, com o mesmo raciocínio aqui, certo? A população da cidade que diminui com a taxa de 2,4, certo? Estou dizendo que eu posso escrever esse 0,976 como uma base E, em vez da base 0,976, certo? E elevado a kt, então eu tenho que descobrir quem é o K, ok? Então, aqui, os dois, ó, E elevado a kt eu escrevo assim, né? Os dois estão elevados a t, isso quer dizer que essa base aqui é igual a essa aqui, que é elevada a k. Definição de logaritmo. K é o logaritmo, é o logaritmo na base E, que a gente chama ln, né? Do logaritmando, que é o resultado da potência. Se você fizer isso no calculadora, como o logaritmando é menor que 1, o K dá negativo. Certo? Então, resumindo, se for decrescente, eu posso escrever isso aqui como uma potência com a base E, com K negativo. Ok? Vamos ver esse problema aqui. Quanto tempo um capital de R$ 1.500 aplicado a uma taxa de 10% ao ano leva para gerar um montante de R$ 1.996,50? Deixa eu ampliar aqui. Olha, você tem um valor inicial de R$ 1.500, né? Aí você vai aplicar com juros compostos, com taxa de 10% ao ano. Ou seja, o seu capital vai crescer exponencialmente com essa taxa aqui. Certo? A forma que eu vou usar é aquela que a gente acabou de mostrar, né? Ou seja, o valor que você vai ter depois de um tempo T, que a gente chama de montante, vai ser o capital que você entrou inicialmente, que você investiu, né? Mais a taxa I. Certo? A taxa I, com que o seu capital vai crescer, o capital inicial de 1.500, é de 10%. Então você vai usar o I aqui, na verdade, 10 sobre 100, né? Não é 10%. Ou seja, 10 sobre 100 é 1 sobre 10, você vai usar 0,1. Então o I é 0,1, que corresponde a 10%. Lembrando que o montante é o dinheiro que você entrou inicialmente, que são os 1.500, certo? Mais o acréscimo, que são os juros, né? Montante é o capital mais os juros, certo? Então nesse problema ele dá um montante, ou seja, o valor final, né? O valor final, o capital inicial, que é R$ 1.500, mais a taxa, e que é o tempo que levou para chegar nesse valor final, nesse montante, que é o tempo. O tempo que levou o capital crescer até N. Como ele cresce, é claro que eu vou usar essa taxa positiva, mais 0,1, né? Certo? Ou seja, é uma função exponencial, um crescimento exponencial. Fazendo uma continha simples, observe que o problema pede o tempo. Tempo que o dinheiro levou para chegar, crescer de 1.500 a 1.996,50. Ajeitando aqui, 1 mais 0,1 fica 1,1 elevado a t. Vezes 1.500 é igual a 1.996,50. Esse 1.500 multiplica a potência, você passa ele para o outro lado dividindo, fica 1,1 elevado a t, é 1,331. 1,331 é o 1.996 dividido por 1.500. 1.500 vai para o outro lado dividindo. Como é que você acha o valor de t? O tempo que levou para acumular o capital de 1.996. Aqui você usa a definição de logaritmo, certo? De logaritmo. T é log de 1.331 na base de 1,1
certo? Ou de maneira equivalente, que o resultado dá o mesmo, você aplica log dos dois lados da igualdade. Observe que eu aplico log dos dois lados da igualdade, eu não boto a base, né? Fica subentendido que a base é 10, né? Se eu não coloco a base, né? Mas você poderia aplicar log em qualquer base. Eu boto na base 10 porque a minha calculadora faz na base 10. Pronto. Aí você vai ter esse t aqui, que é o expoente logaritmando, você tira fora do logaritmo, tira, certo? Aí fica t multiplicado por um número é igual a outro número. Aí você passa esse número do outro lado dividindo, né? Certo? Ou seja, t é log de 1.331 sobre log de 1.1. Ambos na base 10. Ok? Então você usa a calculadora, né? Certo? Fazendo essa conta aqui na calculadora, você acha o t de aproximadamente 3 anos. Certo? Ou seja, aí você vai encontrar o tempo que você precisa investir esses R$ 1.500 para que ele vire 1996. Ou seja, o tempo t. Ou seja, você vai precisar de um tempo de t de 3 anos, ok? Esse outro problema aqui, ó. Esse outro diz o seguinte, né? Qual a taxa anual de juros para que um investimento dobre em 5 anos? Qual a taxa de juros? Ele está querendo o I. Certo? O I. Para que o investimento dobre em 5 anos. Ele vai crescer exponencialmente, né? Então eu vou usar essa fórmula aqui, com o I positivo. Certo? Ele quer o I, ele quer a taxa de juro. Lembrando que o valor que você vai encontrar, ao calcular esse I, é a taxa em porcentagem sobre 100, né? Então vamos lá, ele quer o I. Ele quer que o dinheiro dobre em 5 anos. Olha, se o valor inicial é C, o dobro de C é 2C, né? Não? Então meu montante, o dinheiro que eu vou ter após o T5 é 2C. Então você vai substituir o T aqui por 5, já que o meu dinheiro vai passar de C para 2C, ou seja, ele vai dobrar em 5 anos, meu investimento inicial, que começa com C, em 5 anos ele dobra, então eu troco por 2C, certo? O dobro de C é 2C. Pronto, aí com essa fórmula aqui, você tira o I, o C corta com o C, você fica com I mais 1 elevado a 5 é igual a 2, que eu coloquei aqui, ó. Certo? O C cortou com o C, né? I mais 1 elevado a 5 é igual a 2, certo? Ou seja, o I mais 1 é raiz quinta de 2, certo? Mas eu quero isolar o I, você passa 1 para o outro lado, certo? Aí você vai na calculadora, tira a raiz quinta de 2, menos 1, você pode usar o GeoGebra, né? Fazendo uma continha simples, dá aproximadamente 0,148, certo? Aí lembrando que a fórmula ele dá o I é a taxa sobre 100, a taxa em porcentagem, né? Certo? Então, se eu quiser a taxa em porcentagem, é só multiplicar esse número por 100. Quando você usa a fórmula para calcular o I, você acha a taxa em porcentagem dividido por 100. Ah, mas eu quero a taxa em porcentagem apenas. Então multiplica esse resultado por 100, ó. A vírgula pulou 2 casas para frente, ó. Fica esse número aqui, ó. Aí você vai fazer uma aproximação. Esse número, eu vou deixar 2 casas decimais. Você não pode deixar 14,86, porque o número seguinte é maior que 5. Então você arredonda essa casa decimal aqui, ó. 14,87. Pronto. Então a taxa de juros é 14,87% ao ano. Ok? Esse problema aqui é decrescimento populacional. Em um parque existem 5.000 ursos no ano de 2016. Conservacionistas dizem que a população de ursos decresce, cai a taxa de 7% ao ano. Se a população continua a decrescer com essa taxa, quanto tempo levará para que a população seja de somente 3.000 ursos? Ou seja, a população passa de 5.000 em 2016, né, e chega a 3.000. Quanto tempo vai levar para isso acontecer? Se ela cai numa taxa de 7% ao ano. Então você vai usar essa fórmula aqui, ó, ou seja, o decrescimento é exponencial, certo? E vou usar essa fórmula aqui, MCI mais T, né? Mas não dessa forma, né? Certo? Eu vou usar trocando M pela população de ursos. Isso aqui com juro composto, lembrando que o M era o montante de dinheiro acumulado, né? O tempo T. Mas aqui não é mais se trata de dinheiro, se trata de quantidade de animais. População de ursos no tempo T. P0, população inicial de ursos, quando eu começo a marcar o tempo, em 2016, que seria de 5.000 ursos, dado do problema. Certo? Então, quando você colocar o T0 aqui, quando eu colocar o T0, equivale ao ano de 2016. O T1, 2017. O T2, o ano seguinte, e assim vai. Então, quando eu colocar o T0, vai dar a população inicial de ursos. Certo?
que são os 5.000 ursos. E o P seria a população em um tempo arbitrário qualquer, certo? Observe que se a população decresce, está caindo, né? De 5.000 para 3.000. O I vai ser negativo, certo? A taxa de decrescimento é negativa. E quanto é essa taxa negativa? Decresce a taxa de 7% ao ano. Então você bota 7 sobre 100, que é 0,07. Lembrando de colocar o sinal menos, certo? Então esse aqui fica negativo. Ou seja, isso é uma função exponencial decrescente. Esse númerozinho aqui fica menor do que 1, que é 1 mais um número negativo, que seria a base da minha função exponencial, certo? Então ele quer saber o tempo que vai levar para essa população decrescer para 3.000. Você troca o P aqui, ó, o Pzinho, 3.000, certo? 3.000, ó. O P0 é a quantidade inicial de ursos, que é 5.000, que é a quantidade de ursos no tempo zero. 1 menos a taxa, que a gente acabou de ver, é 0,07. 1 mais a taxa negativa, né? Menos 0,07, certo? Fazendo uma continha aqui simples, fica 5.000 vezes 1 menos 0,07 é 0,93 elevado a t. Então isso aqui dá 5.000 vezes 0,93 elevado a t. Igual ao outro lado, que é 3.000. Observe que eu quero tirar o t. O 5.000 está multiplicando a potência, passa para o outro lado dividindo. 3.000 sobre 5.000, ou seja, 0,6. Aí você fica então, 0,93 elevado a t é igual a 0,6. O objetivo é descobrir o t, né? Então, o t é simplesmente, observe que o t é simplesmente, posso usar direta definição de logaritmos. O t é um expoente, então ele é o logaritmo. O logaritmando é 0,6, é o resultado da potência. E a base é 0,93. Então, t é o logaritmo de 0,6 na base 0,93. Então, eu quero descobrir o log de 0,6 na base 0,93. Você pode usar o software gráfico como GeoGebra, né? Vamos vir aqui para o GeoGebra. 0,6 na base 0,93. Aí eu boto aqui, né? Aqui funções, fx, eu clico aqui, né? Aí aparece o logaritmo aqui em qualquer base, ó. Log, certo? Observe que ele colocou log, aqui ele colocou já a posição da base, né? A base é 0,93. Eu vou aqui escrever, clico nos números, ó. Aí a base é isso mesmo, é 0,93. Aí eu escrevo aqui, né? 0,93. Pronto, né? Certo? Aí eu venho aqui, clico aqui dentro do parênteses para colocar o logaritmando, que é 0,6, né? 0,6. 0,6, 0,93. Observe que deu 7,039, ó. Certo? 7,039. Então, o resultado é 7,07, praticamente 7 anos, certo? 7 anos para que a população de ursos caia de 5.000 para 3.000. Ah, mas se a minha calculadora não tem log em qualquer base, só tem na base 10. Você faz a transformação, uma mudança de base, certo? Vamos deixar tudo na base 10, fica log de 0,6 sobre log de 0,93. Ambos na base 10. Observe que se eu não coloco base nenhuma, é porque fica subentendido que é 10, né? Aí você vai usar a sua calculadora log de 0,6 na base 0,93, né? Você vem aqui, 0,6, ó, né? O logaritmo aqui em funções, ó. Logaritmo na base 10, tá aqui, ó, log na base 10, aqui, né? Ó, log na base 10, funções, log na base 10. É 0,6, ó, aqui coloco o som aqui, 0,6, nos números, 0,6, dividido, cursor aqui fora, bota um dividido, certo? Dividido por log na base 10, vem aqui funções de novo, log na base 10, 0,96 para os números, 0,93. Observe que dá o mesmo resultado, né? Só que aqui eu fiz uma mudança de base. Eu passei tudo para a base 10, ok? Mas o resultado, se você for olhar aqui, é o mesmo, certo? Um problema de ótica relacionado também com decrescimento exponencial. Um único painel de vidro oblitera, ou seja, impede a passagem, oblitera 3% da luz. Então ele impede a passagem de 3% da luz que passa por ele. A percentagem Pzinho estilizado aqui, né, de luz que passa por N painéis sucessivos é dada aproximadamente pela função. Percentagem de luz que passa por N painéis sucessivos, você coloca um do lado do outro, você precisa de 3 painéis, você vai obter P aqui, P de 3, a percentagem de luz que passa pelos 3 painéis, certo?
Então, a percentagem de luz que passa é dada por essa função aqui. Ok? Observe que ele diz que um único painel oblitera, impede a passagem de 3% da luz. Se você botar N igual a 1 aqui, você vai achar um único painel, certo? Você vai achar o tanto de luz que passa por esse único painel. N igual a 1 fica 0,97 elevado a 1, que é 0,97, vezes 100. Ou seja, 97% a luz passa por ele. Enquanto, quanto é impedido de passar? Quanto é impedida? Ora, 100 menos 97, o que passou, né? Ou seja, 3%. Certo? 3% aqui é o que foi impedido de passar. Aqui vai dar o que passa, certo? Então, isso aqui é o que, se colocar o N igual a 1, eu vou ter o que passa através de um painel, certo? Que é os 97%. Bom, então, observe que essa fórmula aqui, né? Essa fórmula aqui vai me dar a porcentagem de luz em função de N, é uma função exponencial decrescente. Olha a base da potência aqui, 0,97, menor que 1. Então, ela cai assim, cai exponencialmente, né? Eu coloco na horizontal o número de painéis. Vou colocar os painéis um do lado do outro. Se for 3 painéis, 1, 2, 3. A luz que chega é 100% da luz. A que passa é que eu vou obter com a fórmula. A porcentagem que passa. Ok? Pronto. Qual a porcentagem que passa por 10 painéis? Item A. Qual a porcentagem que passa por 25? Qual o significado da base 097? Faça o gráfico de N versus P. Na horizontal eu coloco o número de painéis. Na vertical eu coloco P. Porcentagem da luz que passa pelos painéis. Certo? Vamos começar logo com o gráfico, o último item. Como é uma função decrescente, porque a base é menor que 1, 0,97, o gráfico fica essa cara aqui. Certo? É claro que o número de painéis que está na horizontal começa de 0 para frente, né? 0 para frente. Certo? E 0 para trás não tem o tracejado aqui, não tem valores associados. Eu não tenho um número negativo de painéis, eu tenho um número positivo. Certo? E observe, se você colocar N igual a 0, que significa 0 painel, 0 aqui, P dá 100. Ou seja, sem painel nenhum passa 100% da luz. Certo? Ou seja, tem essa função aqui, exponencial do tipo y é CA elevado a x, onde o A é número menor que 1, função decrescente. Certo? Se você colocar 10 painéis, vai passar quanto da luz? Vamos ver aqui. Coloca o N igual a 10 aqui. 0,97 elevado a 10 vezes 100 vai dar P de 10. Ou seja, eu vou na fórmula e coloco o N igual a 10. 10 aqui, 10 aqui. Vou obter o P de 10. O que é esse P de 10? Porcentagem da luz que passa quando eu coloco 10 painéis enfileirados. Certo? Fazendo continha simples, dá 73,74. Ok? Certo? E se eu colocar N igual a 25, se for 25 painéis, o item B, certo? Coloco N 25 aqui, 25 aqui, Fazendo a continha simples, o que é o P de 25? Porcentagem de luz que passa com 25 painéis enfileirados. Fazendo a conta simples, dá 46,7. Certo? Ou seja, observe aqui, né? Com 10 painéis, com 0 painel passa 100% da luz, com 10 passa 73,7, certo? E com 25 painéis só passa 46,7. Certo? Ou seja, a base é menor que 1. Isso quer dizer que função decrescente. Certo? Quanto mais painéis, o número de painéis aumenta, menos luz passa. P é a quantidade de luz que passa. Né? Aumentando o tanto de painéis, a quantidade de luz que passa decai. Função decrescente. Certo? Ok? O significado da base 097 significa apenas que a minha função é decrescente. É uma exponencial, seria essa base menor que 1. Função decrescente. Aumenta o tanto de painel, diminui a luz que passa, obviamente. Né? Vai ficando cada vez mais grosso o vidro, né? Certo? Vai ficando cada vez mais grosso, diminui o tanto de luz que passa. Certo? Outro problema de decaimento exponencial. Cicatrização de ferimentos. A cicatrização normal de um ferimento, vou aumentar aqui, né? Pode ser modelada por uma função exponencial. A0 é a área original do ferimento. Certo? E A é a área do ferimento num tempo qualquer. Né? O A0 é a área inicial, no começo. Certo? A função A de N, A0 é menos 0,35N, descreve a área do ferimento, após N dias da ocorrência da lesão. Certo? Se você colocar aqui N igual a 0, você vai obter
elevado a zero dá 1, vai obter a zero. Ou seja, a área do ferimento logo no dia que ocorreu a lesão. Certo? N igual a 1 é um dia após a lesão. Então, no dia da lesão, você coloca o N igual a zero. Obtém a área inicial do ferimento, a área original do ferimento, a zero. N igual a 1 é um dia depois, N igual a 2 é 2 dias depois. Então, essa fórmula aqui descreve a área do ferimento depois de N dias. Supondo que a área inicial é 100 milímetros quadrados, ou seja, o A0 é 100 milímetros quadrados. Faça o gráfico de N por A. Vamos começar com o gráfico de N por A. Olha, você vai usar essa fórmula aqui, ó, usando o A0 100, a área inicial do ferimento. Isso aqui é a função, eu posso escrever essa função exponencial dessa forma aqui, ó. Ok? Ou seja, aqui seria a base do meu expoente. Essa base é elevada a menos 0,35, você pode escrever como 1 sobre E elevado a 0,35. Isso, se você fizer usar a calculadora, dá mais ou menos 0,7. Ou seja, eu quero dizer que a base é menor que 1. Então é a função decrescente. O que é que significa isso? O número de dias cresce, a área da lesão diminui, né? O tamanho da ferida vai ficando cada vez menor, né? Certo? Função decrescente. Aumenta o N, a variável independente, que não é X, é N. Diminui a variável dependente, que não é Y, é A. Certo? Que seria o tamanho da área da ferida. Então, o gráfico teria essa cara aqui, né? Certo? Começaria daqui para frente. Não teria esse trecho dos N's negativos, já que N é o número de dias após a lesão, né? Então, não tem número de dias negativos. Então, começa do zero para frente. O que é que significa o N0? É o dia que você ocorreu o ferimento, a lesão. Se eu colocar N0 aqui, o A dá 100. 100, ó. Ou seja, é a área do ferimento no dia que você se cortou. 100 milímetros quadrados. E cai com o tempo. Qual a área do ferimento após 3 dias? Você coloca aqui, vem na fórmulazinha aqui, né? O A e coloca N igual a 3. Sabendo que o A0 é 100. Dado do problema. Coloca N igual a 3. Certo? Fica 100 vezes E menos 3, 5 vezes 3. Faz uma continha simples. Usando a calculadora, dá 35 milímetros quadrados. Então, no dia 3, a área era 35 milímetros quadrados. Certo? A área do ferimento, 10 dias após o dia que ocorreu a lesão. Vem aqui no N e coloca N igual a 10. Aqui, colocando N igual a 10 aqui, ó. Fazendo uma conta simples, ó, dá 3 milímetros quadrados. Então, no 10º dia, 3 milímetros quadrados. Você diz que a área da lesão cai exponencialmente. Certo? Então, resumindo, isso aqui é uma função exponencial desse tipo aqui, ó. Onde o A, o E menos 0,35, é menor que 1. Então, decrescimento exponencial. Aumenta o número de dias, a área da lesão diminui. Ok? Outro problema de crescimento exponencial, investimento. Vamos aqui. Eu investi 10 mil reais a uma taxa de 5% ao ano. Entrei com esse dinheiro no começo, né? E ele quer o seguinte: item A, faça o gráfico do tempo em função do valor acumulado, montante. Certo? O valor acumulado é o dinheiro que eu tinha inicialmente, né? Certo? Mais o juro que for crescendo, né? Posso usar essa fórmula aqui, ó. MC1 mais I elevado a T. A taxa de juros é 5% ao ano. Você vai usar, ó, é uma função exponencial crescente, porque esse é positivo. Esse é positivo. Por que é positivo? Porque o meu dinheiro que começou com 10 mil, agora vai crescer, né? A taxa é de 5% ao ano. Certo? Pronto. Então você vai usar essa forma aqui, onde eu vou colocar aqui o X0, é o valor inicial do meu investimento, que são os 10 mil reais. Ó. E eu vou chamar de X, é o valor no tempo T. Certo? Que é só que eu faço o gráfico. Pronto. O X0 você coloca 10 mil, certo? É o valor com que você entrou no investimento, 10 mil reais. X é o valor depois de um tempo arbitrário T. E a taxa, como o valor está crescendo com o tempo, essa taxa aqui é de 5%. 5 dividido por 100, né? Você vai usar na fórmula 005. 1 mais 005. Ok? Então, assim, aqui, voltando aqui. Então fica X é 10 mil, 1,05 elevado a T. 1 mais 0,05. Isso aqui é uma função exponencial crescente, né? Crescente, né? Observe que a base está aqui, voltando para ela aqui, ó. A base da potência é 1,05, maior que 1. Se é maior que 1, cresce, né? Cresce, certo? Com o tempo, certo? Sim, mas ele está pedindo gráfico de tempo em função do valor acumulado. De T por X.
certo? Você vai colocar no eixo vertical o tempo e na horizontal o x. Faço o gráfico do tempo em função do valor acumulado, ou seja, vou colocar na vertical o tempo e valor acumulado, x, vou colocar na horizontal. Para isso, você vai ter que pegar nessa formulazinha aqui, ó, chegar nela e isolar o t. Como é que eu faço isso? Isola o t, você passa o 1000 para o outro lado dividindo o x. Ó. X sobre 1000 fica 105 elevado a t. Ó. Isola o t, certo? Sim, mas como é que eu vou isolar o t aqui? Você vai usar a definição de logaritmo. O t é um expoente de uma potência, então ele é um logaritmo. O logaritmando é o resultado da potência, isso aqui tudinho. Ó. E com a base da potência 105. Então t é o logaritmo de x sobre 10.000 na base 105. Por que eu isolei o t? Porque o problema está pedindo para eu fazer o gráfico do tempo em função do x, que é o dinheiro que eu acumulei. Certo? Ponto. O gráfico ó, é de um logaritmo onde a base é maior que 1. A base é maior que 1. Observe que a base é 105. A gente viu em um vídeo sobre logaritmos que ele fica com essa cara aqui. Ó. Corta o eixo horizontal. Lembrando que o eixo horizontal agora é o x. Ó. É o dinheiro acumulado. Certo? Corta o eixo horizontal em x igual a 10.000. E no eixo vertical eu tenho o tempo. Certo? 10.000 e 0. O que é que significa isso aqui? Quando x for 10.000, o tempo é 0. Se colocar x 10.000 aqui, né, o tempo dá 0. Ou seja, no começo, no tempo 0, eu tinha o dinheiro inicial. Eu tinha um valor que eu tinha 10.000 só. Então, o valor acumulado no tempo 0 é 10.000. É isso que está dizendo aqui, é o que representa esse ponto. Certo? Quando o seu x foi 10.000, quando é que você tinha 10.000 reais? Logo no começo, quando você fez o investimento, no tempo 0. Então, passa para o ponto 10.000 e 0. Aí continua crescendo. Certo? Continua crescendo. Ele quer saber quanto tempo leva para acumular 15.000? Valor acumulado. Então isso aqui é um x. Então você vem aqui na fórmula aqui, ó, troca o x por 15.000. Ó, 15.000, tá aqui, ó. X por 15.000. Vai achar o tempo que isso levou para acontecer. Faz uma continha simples. Logaritmando é 15.000 sobre 10.000, ou seja, 1,5. E a base é 1,05. Você pode usar uma calculadora como o GeoGebra, que já dá um logaritmo em qualquer base. Ou pode passar tudo para a base 10. Se a sua calculadora calcular apenas na base 10 e na base E. Passando para a base 10, ó, fica mudança de base, né? Log de 1,5 sobre 1,05, log de 1,05. Ambos na base 10. Fazendo a conta simples na calculadora, dá 8,31 anos. Mas eu poderia passar isso aqui para a base E? Pode também, dá a mesma resposta. Fica assim, né? Mudança de base para a base E. Fica log neperiano do numerador, sobre 1,5 do logaritmando, aliás, né? Sobre log neperiano da base, 1,05. Ou seja, você passou os dois para a base E. Se fizer isso na calculadora, tem que dar o mesmo número, né? 8,31. Ou seja, eu vou levar 8,31 anos para que meu investimento, que começou com 10.000, cresça até 15.000. 8,31 anos, ó. Para que meu dinheiro cresça até 15.000 reais. Ok? Esse outro problema aqui é curva de aprendizado. Um estudante tem 500 palavras para aprender. Se o estudante aprender 10 palavras em 5 minutos, a função, que é essa aqui, né? Essa função aqui, ela aproxima o número de palavras N que o estudante aprende em T minutos. Então essa fórmula aqui vai lhe dar o número de palavras que ele vai aprender T minutos, né, do instante 0. Certo? Vamos lá. Vamos começar. Ele quer um problema. Ele quer que eu faça o gráfico sem usar nenhuma calculadora gráfica. Observe, né? Observe o seguinte, né? Que essa formulazinha aqui, ó, do número de palavras com tempo, que é dado do problema, 500, 1 menos 0 elevado a menos 0,061t, você pode escrever ela dessa forma aqui, né? Ó. Ou seja, menos 1 vezes a exponencial, mais 1, né? Mais esse 1 aqui. Então eu posso escrever essa fórmula desse jeito aqui, né? Menos 1 vezes a exponencial, mais o 1. Então eu vou construir o gráfico. Na horizontal eu vou colocar o tempo, na vertical eu vou colocar o número de palavras que ele aprende. Vou construir esse gráfico partindo do gráfico só da exponencial, dessa exponencialzinha aqui, ó. Certo? Essa exponencial aqui ela é 0,061t menos, ela é decrescente. Porque observe que a base, ó,
é elevado a esse número aqui, se você colocar isso aqui na calculadora, ou então nem precisa, né? Isso aqui dá para ver que isso aqui é um número menor que 1. Então o número está entre 0 e 1. Então, decrescente. Ó. Esse gráfico tracejado aqui é só da exponencial. Está escrito aqui, ó. É a exponencial. É 0,0161t. Certo? Então, fiz o gráfico da exponencial. Passa pelo 1. No tempo 0, no tempo 0, passa aqui pelo 1. Certo? Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse gráfico aqui e multiplicar por menos 1. Ó, fiz o exponencial, agora eu vou multiplicar por menos 1. Significa eu pegar esse tracejado e rebater aqui para baixo. Ó. É no eixo do t. Passar para baixo. Passa por mais 1, agora passa por menos 1. Então pronto, esse gráfico tracejado de baixo aqui é o da exponencial multiplicado por menos 1. Aí agora você vai somar mais 1. O que equivale somar mais 1? Pegar o gráfico, esse gráfico, e puxar uma unidade para cima. Então esse ponto aqui, ó, que é menos 1, que é menos 1 e 0, passa para 0 e 0. Eu vou subir o gráfico, uma unidade para cima, no eixo vertical, que é o eixo dos n's, né? Não é y, não é n, né? Em variável dependente. Ou seja, o gráfico final é esse aqui, esse aqui, mas está faltando uma coisinha só para o gráfico final, não. O gráfico desse parênteses aqui, ó, que está no parênteses, ó. Então está faltando só uma coisinha aqui, né? Esse gráfico linha cheia é o que está dentro do parênteses. Ok? Aí o que você faz agora? Falta multiplicar por 500. Multiplicar por 500, ó. Então aqui o gráfico está dentro do parênteses, ó. Ele cresce até mais 1. Multiplicar por 500, esse gráfico está dentro do parênteses, equivale, que é esse aqui, né? A você esticar o gráfico 500 unidades para cima. Certo? Ou seja, o gráfico que está no parênteses converge para 1. Ele vai crescer, o tempo vai para infinito, ele vai crescendo para 1. O seu gráfico final vai convergir para 1 vezes 500. Ou seja, ele vai convergir para 500. O tempo vai crescendo indefinidamente e o n vai crescendo até 500. Ou seja, essa linha cheia aqui é o gráfico da minha função que eu estou atrás. Essa aqui, ó. Certo? Esse é o gráfico dessa função aqui. Ok? Ou seja, no tempo zero, observe que, entendendo esse gráfico aqui, no tempo zero, quantas palavras ele sabe? Ó, onde a linha cheia passa no tempo zero? Passa na origem. 0 palavras, ele não sabe nenhuma palavra, ele não aprendeu nenhuma. Certo? Quando o tempo tende a mais infinito, o número de palavras que ele vai aprendendo vai crescendo cada vez mais. No tempo infinito, vai tender a 500. Então, a linha cheia é o gráfico que eu estou atrás. Ok? E ele quer saber o seguinte, né? Faça o gráfico, encontre o número de palavras que ele aprendeu após 60 minutos. Olha, aqui não tem o que fazer, né? Você vai chegar na equação aqui, no lugar do t, colocar 60. Tanto de palavras que ele aprende, que é o n, em 60 minutos, coloca o t60. T60, ó. Faz uma continha simples, dá 153,24 palavras. Como o número de palavras é um número inteiro, isso equivale a 153 palavras que ele aprende. Certo? O item C. Mostre que quando o t cresce indefinidamente, ó, o eixo horizontal tende a mais infinito, então o n tende a 500. N tende a 500, que é uma coisa que a gente acabou de falar, né? Ó, escreve essa equação aqui, dessa forma aqui, colocando o expoente no denominador. Ó, colocando o expoente no denominador. Quando você faz o t tender a mais infinito, esse termo aqui, ó, tende a 1 sobre mais infinito. Esse termo aqui tende a 0. Certo? Então, o meu n tende a quanto? 500, 1 menos 1 sobre infinito, ou seja, 500, 1 menos 0. Certo? Ou seja, tende a 500. Então, se eu pegar um t, ó, observe esse termo aqui, ó, ele está aqui. Se eu pegar um t bem grande, um tempo 10.000, certo? 10.000 segundos, e substituir esse 10.000 aqui, vai dar 1 sobre 61. 1 sobre 61 é um número muito pequeno, tende a 0, né? Ou seja, o tempo cresce, isso aqui tende a 0. O resultado dessa continha aqui tende a 500. Graficamente, o tempo tende a infinito, o número de palavras que ele aprende cresce, até chegar em 500. Ok? Vamos ver esses dois últimos exemplos para a gente finalizar esse vídeo. Aqui nesse exemplo, ele tem uma colônia de bactérias dentro de uma amostra, né? E essa colônia cresce de acordo com essa função aqui. Onde N é a massa de bactérias em gramas que eu tenho na minha amostra. E T é o tempo em dias. Certo? No tempo zero, quando você prepara a amostra, né? Certo? Aí o tempo vai passando em dias e N vai dando a massa que vai se modificando dentro da minha amostra, em gramas. Ele quer saber inicialmente a quantidade inicial de bactérias.
certo? É só você vir aqui, ó, nessa equação, colocar o t igual a zero. O t igual a zero. Certo? Colocando o t igual a zero, fica zero, n de zero aqui e zero aqui, ó. Certo? Coloca o t igual a zero. Certo? Você, o n zero, a quantidade inicial de bactérias, é elevado a zero, dá 1 vezes 100, 100. Ou seja, esse númerozinho que está aqui é a quantidade inicial de bactérias. Lembrando que essa equação é a equação com essa cara aqui, ó, desse tipo aqui, ó. Exponencial crescente. Cresce porque o K, esse Kzinho que está no expoente aqui, é maior que zero. Certo? Ela é crescente, lembra que é crescente porque a base é maior que 1, né? Lembrando que o E é quase 3, né? Maior que 1. Certo? Aumenta o tempo, aumenta a massa de bactérias na amostra. Ok? Função crescente. Qual a taxa de crescimento? A taxa de crescimento é esse númerozinho aqui que está no expoente, ó, 0,045. Ou multiplicando por 100, 4,5%. Certo? Qual a população após 5 dias? Na verdade, quer saber a massa, né? Já conhece a massa, né? Você vem aqui no T, simplesmente coloca o 5, ó. N de 5, ó, aqui embaixo, ó. N de 5. Coloca o T5. População, ou seja, massa que eu vou ter na amostra depois de 5 dias. Fazendo a conta aqui simples, vai ter 125 gramas. Depois de 5 dias. Ou seja, observe que começou com 100 gramas na amostra e foi crescendo, né? 5 dias depois, aqui no item C, eu tenho 125 gramas. Está crescendo, né? Item D. Quanto tempo leva para a população atingir 140 gramas? Observe que agora nessa equação ele quer um tempo. Então você vai usar a equação, você vai descobrir o tempo. O tempo para que esse N cresça para 140 gramas. Então você vai colocar aqui o N 140, ó, nessa equação aqui, e descobrir o tempo. Tempo que cresceu de 100 para 140. Tempo que levou. Você passa o 100 para o outro lado dividindo. O 140 dá 1,4. E aqui você vai usar a definição de logaritmo. 0045t é um expoente. Então isso aqui é um logaritmo de 1,4, que é o resultado da potência, né, na base E. O número da base E é logaritmo neperiano, né? Está subtendido que a base E, né? Certo? Como eu quero isolar o T, eu passo 0045 para o outro lado dividindo. Logo de 1,4 sobre 0045. Fazendo uma conta simples na calculadora, eu encontro 7 dias e meio. Certo? Então, quando o tempo for 7 dias e meio, a população de bactérias caiu para 140. Certo? Nesse item aqui, ele dá a massa de bactérias, 140. E pede o tempo que levou para chegar com essa massa. Partindo do valor inicial, né? 100 gramas. 100 gramas subiu para 140 no tempo 7 dias e meio. Certo? No último item, quanto tempo leva a população dobrar? Dobrar quer dizer o quê? Passar de 100 gramas para 200. Na minha amostra. 200 gramas de bactérias na minha amostra. O que é que você faz aqui? Você vai simplesmente usar nessa fórmula aqui o N de 200. Aí quer saber o tempo. Tempo que levou para isso acontecer. Para a amostra crescer de 100 para 200. Então você vai na fórmula aqui original, né? 100 é elevado a expoente, né? Igual a troca o N por 200. Pronto, só isso. Passa o 100 para o outro lado dividindo, 200 por 100 é 2, e usa novamente a definição de logaritmo. Esse expoente aqui é o logaritmo de 2 na base E. Ou logaritmo neperiano de 2. O 0045 você passa para o outro lado dividindo e isola o T. 15,4 dias. Certo? Então, para a amostra passar de 100 para 200 gramas, eu precisei de 15,4 dias para isso acontecer. Certo? Último exemplo, decaimento radioativo, datação por carbono 14, C14. Todo organismo vivo contém carbono 12, certo? Carbono 14. Quando você morre, a quantidade de carbono 14 do seu corpo vai diminuindo lentamente, certo? E ele diminui de acordo com essa fórmula aqui, ó, onde você tem A é a quantidade de carbono 14 no tempo T, A0 é a quantidade inicial de carbono 14, ou seja, quando o organismo ainda está vivo, antes da morte, certo? Após a morte, a quantidade de carbono 12 permanece a mesma e a de 14 começa a diminuir lentamente, seguindo essa formulazinha aqui, certo? Ou seja, a quantidade, o carbono 14, o que é o carbono 14? O carbono tem 6 prótons e 6 nêutrons no núcleo. O carbono 12, dá 6, 12. O 14 tem 2 nêutrons a mais, ele é instável, ele é radioativo, emite radiação. Então, aos poucos, depois da morte do ser vivo, esse carbono 14 ele vai sendo convertido em nitrogênio. Ele vai diminuindo lentamente com o tempo, certo? E essa queda do carbono 14 ela é exponencial, segue essa fórmula aqui, ó, onde o K é negativo, certo? O que é a meia-vida?
A meia-vida é o tempo necessário para que a metade da substância decaia, do carbono 14 decaia. Ou seja, a substância que tem inicialmente é A0, a quantidade de carbono 14, certo? É A0, quando o organismo vivo. Depois que ele morre, vai diminuindo, e a meia-vida é o tempo que leva para cair de A0 até A0 sobre 2, para metade. Certo? Se A0 for 200 gramas, é o tempo que cai para 100. Então, esse tempo que a gente chama de meia-vida. A quantidade de carbono 14 cai a metade do valor que tinha quando o organismo estava vivo. Ok? Bom, o exemplo é o seguinte, né? Troncos queimados encontrados em um sítio arqueológico, aqui está errado, né? Não é China, não. É no Chile, certo? O problema original que eu peguei no livro era Chile. Os troncos queimados contêm 1,67% da quantidade original de carbono 14. A quantidade original é o A0, certo? O organismo vivo, a árvore viva. O tronco queimado encontrado no Chile tem 1,67% da quantidade original de carbono 14. Se a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, estime quando as árvores foram cortadas e queimadas. Certo? Eles encontraram no Chile árvores cortadas e queimadas, e quando analisaram, tinha 1,67% da quantidade original do carbono 14. Certo? A outra informação que ele dá é que a meia-vida é de 5.730 anos, quer dizer, leva 5.730 anos para a quantidade de carbono 14 cair pela metade. Certo? Metade de quando a árvore estava viva, né? Antes de ser cortada. Certo? Então a forma que a gente vai usar é essa aqui, né? O T é o tempo em anos, o A0 é a quantidade de carbono 14 com a árvore ainda viva, certo? E para usar essa fórmula aqui, eu tenho que descobrir primeiro quem é o K, certo? Quem é o K, certo? Essa taxa de decaimento, eu sei que ela é negativa, porque a árvore morre e o carbono 14 diminui com o tempo. Aumenta o tempo, diminui a quantidade de carbono 14, certo? Aí vamos usar a informação da meia-vida. A quantidade inicial de carbono 14 é A0. O valor, o numérico eu não sei, mas não tem importância. Eu quero saber em que tempo cai pela metade. Esse tempo é o que eu chamei de meia-vida, né? E o problema diz que a meia-vida é 5.730 anos. Então você coloca o que tem 5.730 aqui, certo? E o A você troca por A0 sobre 2. Certo? Ou seja, o tempo e que a quantidade cai para metade da quantidade original. A quantidade original é A0. Metade é A0 sobre 2. Certo? Com essa fórmula aqui, eu não preciso saber a quantidade original, porque corta o A0 com A0. Certo? Você fica com E elevado a K vezes 5.730 é igual a... Corta no A0 com 0, fica 1 meio do outro lado da igualdade, né? É igual a 1 meio. O A0 corta com A0. Certo? Daqui você tira o K, né? Usando a definição de logaritmo. 5.730K é o logaritmo de 1 meio na base E. Ou log neperiano de 1 meio. Certo? Você passa o 5.730 para o outro lado dividindo, fica só o K do lado esquerdo. O K dá esse número aqui, ó. Negativo, que representa um decaimento. Então, eu uso inicialmente a informação da meia-vida para encontrar o K, certo? A definição de meia-vida. Tempo que necessário para que a quantidade de carbono 14 caia pela metade. Então você troca o A para metade do valor original. A por A0 sobre 2. Metade do valor original que é A0. E o tempo, esse tempo é a meia-vida, troca por 5.730. Aí tira o K. Pronto, tirou o K, eu descubro a fórmula. Certo? A fórmula é essa aqui. Quantidade de carbono 14 é a inicial, A0, é elevado ao K, esse número aqui todinho, ó, todinho aqui, né? Negativo vezes T. Certo? Aí diz o seguinte, né? A minha amostra contém 1,67% do carbono 14 original. Quanto tempo a árvore morreu? Há quanto tempo ela morreu? Certo? Ou seja, há quanto tempo faz que ela foi cortada e queimada? Ó, a informação que ele dá é: a amostra contém 1,67% do carbono 14 original. C14 é carbono 14, né? Certo? Então você vai trocar esse A aqui por 1,67% do valor original. O valor original no começo é a árvore viva, né? Logo antes dela morrer, né? A0. Certo? Então troca A por 1,67 sobre 100% sobre 100 do valor original. Ou seja, do valor quando a árvore estava viva. Corta o A0 com A0, certo? Fica do outro lado da igual, fica o exponencial elevado a esse número aqui todinho, igual a 1,67 sobre 100, 0,0167. 1,67 sobre 100. Usa novamente a definição de logaritmo. Esse expoente aqui todinho, ó, é o logaritmo do logaritmando, 0,0167, na base E. Ou o log neperiano desse número aqui todinho. Certo?
eu quero isolar o T, passa esse número que está multiplicando ele para o outro lado dividindo. Faço uma continha simples, dá 33.830 anos, certo? Ou seja, quase 34 mil anos. Sem a evidência que isso aqui, eles usam isso como evidência para mostrar que no Chile existiam seres humanos há 34 mil anos atrás, certo? Porque foram eles que cortaram e queimaram essas árvores que foram encontradas no sítio arqueológico. Certo? Quando fazem datação, descobre que a árvore foi cortada há quase 34 mil anos.